E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, eu faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão da FUVEST 2019 sobre calorimetria. O enunciado é o seguinte: em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico... Bom, esse é um típico problema de calorimetria, onde a gente tem dois sistemas, cada um em uma temperatura inicial diferente, e a gente põe os dois em contato. Aqui no caso a gente tem água e gelo, uma massa de água de 200 gramas e uma massa de gelo de 50 gramas, dentro de uma garrafa térmica, ou seja, um recipiente termicamente isolado. Não existe troca de calor com o meio externo. Além disso, a temperatura inicial da água é de 30 graus Celsius e a temperatura inicial do gelo é de menos 10 graus Celsius. Aqui embaixo, essas três informações são fornecidas para a gente pelo próprio enunciado da questão, logo embaixo naquela caixinha, em que a gente tem o calor específico da água, o calor específico do gelo e o calor latente de fusão do gelo. A gente poderia começar esse exercício de diferentes formas, mas como a gente tem muitas informações, vale mais a pena a gente prestar atenção nas alternativas do exercício, porque é um problema de alternativa, do que a gente sair fazendo conta sem ter muita noção do que está acontecendo. Perceba que em todas as alternativas do exercício, existe alguma afirmação que está dizendo a respeito do derretimento do gelo. Existem afirmações que estão falando que o gelo vai se derreter por completo, existem afirmações que estão falando que não vai derreter por completo, então sabendo disso a gente já pode eliminar algumas. Então, como um dos focos principais de todas as alternativas do exercício, uma das principais informações que a gente tem que descobrir antes de descobrir a temperatura do equilíbrio térmico, que é o que de fato o enunciado pede pra gente, a gente precisa averiguar a situação do gelo, se ele derrete por completo, se ele derrete parcialmente ou se ele nem chega a derreter. Bom, como esse é um sistema termicamente isolado, a gente vai ter que a troca de calor acontece apenas entre a água e o gelo. A água está numa temperatura obviamente maior do que o gelo, porque ela está a 30 graus Celsius e ela está no estado líquido, e o gelo, que é a água no estado sólido, está a menos 10 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a gente colocar esses dois sistemas em contato aqui dentro do recipiente, a água vai perder calor para o gelo. Então, como que a gente pode descobrir se todo o gelo vai derreter? Bom, todo o calor que a água perde é transferido para o gelo, porque a água está numa temperatura maior e o gelo está numa temperatura menor. E para eles alcançarem a condição de equilíbrio térmico, tem que ter esse tipo de transferência. Então, o que a gente pode fazer? Sabendo que a temperatura de fusão, a temperatura em que o gelo derrete, é de 0 graus Celsius, vamos descobrir quanto calor a água perde para sair da temperatura inicial dela, que é de 30 graus Celsius, e chegar em 0, que seria a temperatura onde o gelo vai derreter. Beleza, então avaliando primeiro a quantidade de calor fornecida pela água ou perdida pela água até que a água atinja 0 graus Celsius, que seria a temperatura de fusão do gelo, a gente vai ter que essa água, ela sempre vai estar no mesmo estado físico, porque não existe mudança de estado durante esse processo de mudança de temperatura. Isso significa, portanto, que o calor fornecido pela água, o calor perdido pela água, é simplesmente o calor sensível, porque existe uma mudança de temperatura, mas não existe mudança de estado físico. A água não deixa de ser líquida durante todo esse processo. Então, sabendo que essa quantidade de calor é o calor sensível, porque existe mudança de temperatura, a gente tem que a fórmula do calor sensível é massa vezes o calor específico vezes o delta-teta, que seria a mudança de temperatura. Ou seja, isso aqui seria massa vezes calor específico vezes delta, é sempre final menos inicial, então seria temperatura final menos a temperatura inicial. Agora vamos substituir os dados relativos à água para a gente descobrir quanto calor a água perde. Então a gente vai ter que a quantidade de calor perdida pela água tem que ser igual à massa da água vezes o calor específico da água vezes a temperatura final da água menos a inicial. Como eu denominei aqui a temperatura inicial da água por θ-água, então aqui eu vou deixar como θ-água. Beleza, agora vamos substituir os dados então. A quantidade de calor fornecida pela água vai ser igual a massa da água, que é 200 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius.
A temperatura final da água, a gente está calculando a água descer até uma temperatura de 0 graus Celsius, que seria o limite para ocorrer a fusão do gelo. Então a temperatura final vai ser de 0. E a temperatura inicial, 30 graus. Daqui então a gente obtém 200 vezes 1 é 200, 0 menos 30 vai ficar 200 vezes menos 30. Portanto, a quantidade de calor perdida pela água até ela chegar em 0 graus Celsius vai ser de menos 6.000 calorias. Perceba que esse sinal de menos aqui é coerente com o que a gente está trabalhando, porque a água está perdendo calor durante esse processo. Se ela está perdendo calor, então o sinal dessa quantidade de calor tem que ser negativo. Agora, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que a água, para ela descer da temperatura inicial dela, que é de 30 graus Celsius, para a temperatura de fusão do gelo, que é de 0 graus, ela fornece um calor de 6.000 calorias. Então, se a gente descobrir a quantidade de calor que é necessária para o gelo se fundir totalmente e a gente comparar com esse valor aqui, a gente vai descobrir se o gelo derrete totalmente ou não. Porque se o gelo precisar de uma quantidade de calor maior do que 6.000 calorias, ele não vai derreter, porque a água só fornece 6.000 calorias. Agora, se o gelo precisar de uma quantidade igual ou menor do que 6.000 calorias, então ele vai derreter por completo e o sistema ainda vai passar por mais um tempinho, ou seja, ele não vai ficar estagnado naquela situação de fusão do gelo. Ele ainda vai evoluir mais um pouco. Aqui então a gente tem o que a gente achou, que é a quantidade de calor fornecida pela água até chegar em 0 graus Celsius. E agora o nosso próximo passo é achar a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo. Em seguida, comparar com esse valor aqui, que é o calor fornecido pela água. Aqui, para analisar a situação do gelo, a gente tem uma coisa um pouco mais complexa, porque o gelo vai passar por duas etapas. Ele sai de uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius e ele vai passar por uma situação de variação de temperatura até ele chegar em 0 graus Celsius, que seria o ponto de fusão do gelo. O que significa que nesse processo do gelo sair de menos 10 graus Celsius e chegar na temperatura de 0 graus Celsius, ele vai passar por um calor sensível, porque ele não vai estar mudando de estado e sim mudando de temperatura. Vai continuar sendo gelo sólido até chegar a 0 graus Celsius. Chegando em 0 graus Celsius, a temperatura vai ficar estagnada, isso é, a temperatura vai parar em 0 graus Celsius até que ocorra todo o processo de fusão. Então, a quantidade de calor do gelo ela é subdividida em duas, no calor sensível e no calor latente. Sabendo disso, então, a gente tem que substituir os dados do gelo. Então, a quantidade de calor que o gelo precisa para que ele derreta totalmente vai ser calor sensível é a massa, nesse caso a massa do gelo, vezes o calor específico, que nesse caso também vai ser o do gelo, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. Como a gente já viu anteriormente, variação de temperatura é a delta θ, que nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a gente vai ter a temperatura final menos a temperatura inicial, que eu chamei aqui de θ-gelo, que foi o que o enunciado deu pra gente, então θ-gelo. E o calor latente do gelo é a massa do gelo vezes o L de fusão do gelo, porque aqui a gente vai ter um processo de fusão. Agora basta a gente substituir os dados que a gente tem. A quantidade de calor que o gelo precisa para se derreter por completo, então, vai ser massa do gelo, que é 50 gramas, calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius, vezes, aqui entre parênteses, a temperatura final do gelo seria a temperatura quando ele chega no ponto de fusão, então seria 0. E a temperatura do gelo, que seria a temperatura inicial, é menos 10, então menos 10 graus Celsius. Mais massa do gelo, que é 50 gramas, vezes o L de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Então vamos só fazer nossa conta aqui. Isso aqui a gente vai ter 0 menos 10, então a gente vai ter aqui nesse parênteses 10. Então a gente vai ter Q do gelo vai ser 50 vezes 0,5 vezes 10 mais 50 vezes 80. Bom, 10 vezes meio a gente vai ter que é igual a 5. Então a gente vai ter 50 vezes 5 mais 50 vezes 80. Então a gente tem que a quantidade de calor necessária do gelo é 50 vezes 5, que é 250, mais 50 vezes 80, que vai ser 4.000. E, portanto, a quantidade de calor necessária
vai ser igual a 4.250 calorias. Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso? Se 4.250 calorias é a quantidade de calor necessária para que todo o gelo se derreta e até chegar em 0 graus Celsius a água fornece uma quantidade de calor de 6.000 calorias, isso significa que a água está fornecendo um calor além do necessário. Então, primeiramente, isso significa que todo o gelo vai derreter. Dessa quantidade de calor perdida aqui, dessas 6.000 calorias, 4.250 vão ser usadas exclusivamente para que ocorra todo o processo de fusão do gelo. Beleza, então agora a gente já sabe que todo o gelo se derrete. A gente pode eliminar já algumas alternativas, mas a gente ainda não acha a resposta que o exercício pede, que seria a temperatura no equilíbrio térmico. Então agora a gente vai usar aquela clássica fórmula de que quando o sistema é termicamente isolado, a gente tem que a soma dos calores trocados tem que ser igual a 0. E a partir disso a gente vai interpretar o que acontece depois do processo de fusão do gelo e chegar na resposta que o exercício quer. Beleza, então aqui estão os dados que a gente obteve e a conclusão de que todo o gelo vai derreter. Agora, qual que é o nosso próximo passo? A gente pode perceber que aquela fórmula da soma das quantidades de calor ter que ser igual a 0 num sistema termicamente isolado, que é o que está acontecendo aqui, não está funcionando até agora, porque se a gente somar essas duas quantidades de calor, não vai dar 0, obviamente. O que isso significa? Isso significa que o equilíbrio térmico não é atingido quando a temperatura final do sistema é de 0 graus Celsius. Como dá para perceber, a água fornece uma quantidade de calor superior à necessária para derreter o gelo, o que significa que a temperatura do sistema não estabiliza em 0 graus Celsius. Ela ainda sobe um pouquinho porque a água ainda tem mais calor para fornecer para todo o sistema. Então vamos fazer a soma dessas duas quantidades de calor e ver o que resta para a gente. Então a gente tem que o calor restante tem que ser igual a menos 6.000, que seria o calor da água, mais a quantidade de calor usada pelo gelo para derreter. Essa soma aqui vai dar um calor restante de menos 1.750 calorias. Bom, como a gente pode perceber, a soma dos calores trocados não é igual a 0, o que significa que o sistema ainda não atingiu o equilíbrio térmico dentro dessa garrafa térmica. E a quantidade de calor restante, depois da água ter fornecido todo o calor até 0 graus Celsius e do gelo ter consumido todo o calor necessário para ele derreter, é de menos 1.750 calorias. A gente sabe que a soma dos calores tem que ser igual a 0. Então significa que vai existir um calor de 1.750 calorias positivo que vai estar sobrando ali naquele sistema e que vai fazer com que o sistema aqueça mais um pouquinho. Porque a água forneceu uma quantidade de calor além da que precisava para derreter o gelo. Beleza, derreteu o gelo. Depois que derreteu o gelo, o sistema ainda vai continuar aquecendo um pouco, porque a água ainda forneceu um tantinho de calor que restou para esse sistema. Então a gente tem que a quantidade de calor que sobra, que resta para ainda continuar aquecendo o sistema mais um pouquinho, vai ser de 1.750 calorias por causa dessa quantidade fornecida pela água que não foi usada totalmente para derreter o gelo. Bom, e depois da fusão do gelo, o que a gente vai ter? Depois que o gelo se funde totalmente, depois que ele consome as 4.250 calorias, ele vira água, porque a fusão nada mais é do que a passagem do estado sólido, gelo, para o estado líquido, que seria água. Então, isso significa que, bom, a água que a gente tinha continua no estado líquido, do mesmo jeito. E o gelo agora, ele virou água, ele está no estado líquido também. Então agora os dois são uma coisa só, os dois são água no estado líquido. O que significa que depois da fusão do gelo, tanto a água quanto esse gelo derretido, que agora virou água, vão se aquecer até uma certa temperatura. Então isso significa que a massa do sistema que a gente vai utilizar para ver qual que é a temperatura do equilíbrio térmico vai ser a massa da água mais a massa do gelo derretido. Como o gelo foi totalmente derretido, a massa do gelo derretido tem que corresponder à massa total do gelo, que é 50 gramas. Então agora a massa do sistema tem que ser igual à massa da água mais a massa do gelo. Então aqui a gente tem 200 mais 50 e, portanto, a massa do sistema depois da fusão é 250 gramas. Bom, então se a gente for analisar depois da fusão, a gente vai ter que o sistema vai ser composto por água mais gelo derretido, então a massa do sistema vai ser 250 gramas, que é a soma da massa da água com a massa do gelo derretido. E a quantidade de calor que esse sistema usa para variar a temperatura é de 1.750 calorias. De forma que se a gente equacionar todas as quantidades de calor
até o equilíbrio térmico, a gente vai ter que a soma dos Qs tem que ser igual a zero, assim como a gente sabe que acontece nesses processos da calorimetria. Beleza, então a gente tem que essa quantidade de calor é utilizada para aquecer o sistema vai simplesmente variar a temperatura, o que significa que a gente está trabalhando com calor sensível. Então, basta a gente jogar na nossa fórmula e descobrir qual que vai ser a temperatura do equilíbrio térmico. Bom, se é calor sensível, a gente sabe que a fórmula, nesse caso, vai ser a massa do sistema, vezes o calor específico da água, porque tudo vai ser água, gelo derretido vai ser água também, então aqui tudo vai ser água, estado líquido, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, como a gente já viu, é a temperatura final menos inicial. Mas agora a nossa temperatura final, de fato, é a temperatura final mesmo do equilíbrio térmico. Então a gente vai chamar de θ equilíbrio térmico. Menos o θ da fusão, que seria a temperatura da fusão. Porque agora a gente está analisando o sistema como um todo depois que ocorreu a fusão. Então aqui a gente teria a temperatura de fusão. Então, substituindo os nossos dados, a gente tem que Q é 1.750 calorias, a massa do sistema é 250, o calor específico da água é 1, e aqui a gente vai ter a temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura de fusão do gelo, que é justamente o momento antes da gente começar a analisar tudo isso. A temperatura de fusão do gelo a gente sabe que é zero. Consequentemente, a gente vai ter 1.750 é igual a 250 vezes 1, a gente tem que é 250, vezes temperatura no equilíbrio menos zero. Então vai ser simplesmente a temperatura no equilíbrio térmico. Fazendo essa divisão de 1.750 por 250, a gente obtém que a temperatura no equilíbrio térmico vai ser igual a 7 graus Celsius. Essa temperatura é coerente com o que a gente já tinha analisado, porque o sistema atinge o equilíbrio térmico numa temperatura um pouco além de 0 graus Celsius, porque depois da fusão a água ainda está fornecendo um pouco de calor. Então, a gente chega que a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius, que corresponde à alternativa A do exercício.